Bem-vindo ao canal Mestre das Pedras. Sou Paulo Vale, geólogo. Estou aqui para te ajudar respondendo perguntas que vocês fizeram aqui no canal. Tá? A pergunta de hoje foi feita pelo Potiguar Maranguape. Tá? Ele pediu para mim relacionar as ocorrências minerais e a tabela periódica. Tá? Uma pergunta difícil, não é simples, tá? Mas eu vou pincelar isso para vocês, vamos ver o que sai daí. Mas antes de mais nada, eu vou passar meu WhatsApp para vocês. Anota aí, WhatsApp 21 97 900 9791. 21 97 900 9791. E o que você vai fazer com ele? Você vai entrar nele, mandar uma mensagem, me põe na lista VIP. Eu vou te botar na lista VIP e você vai receber vídeos como esse 15, 20 dias antes de eu postar. Então você vai receber antes de todo mundo, tá? Vantagem competitiva, tá? Você vai saber das novidades antes das outras pessoas. Primeira coisa. Segunda, você vai poder falar comigo, tá? Sobre trabalhos de mentoria, de registro de área, geofísica, tá? E um monte de coisa que eu posso te ajudar como geólogo, tá? E vou pedir ainda para você se inscrever no canal, dar o joinha, compartilhar ele com teus amigos, comentar para eu saber o que eu vou falar no próximo vídeo, tá certo? E tudo isso, e pode se tornar membro, não custa nada também. Agora vamos lá. Ele pediu para eu relacionar ocorrências minerais e tabela periódica. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou deixar o link do vídeo que ele me mandou, tá? Sobre tabelas periódicas, que vai explicar para vocês o que é uma tabela periódica, tá certo? Tintim por tintim, para você entender o que é, onde que estão os elementos, tá certo? Vai explicar os detalhes, porque muitos de vocês não têm esse conhecimento. Então, primeiro, vai lá e assiste nesse link que está aqui, ó, na descrição do vídeo, tá? Aqui embaixo, onde fica o nome do vídeo, tem uma setinha, veja mais, e você vai conseguir ver mais detalhes, e você vai lá no link e dá uma assistida nesse vídeo. É um vídeo bem simples, é uma aula, tá? Sobre tabela periódica. Agora, resumidamente, o que é tabela periódica? Tabela periódica é todos os elementos que existem, que o homem conhece, tá? Estão na tabela periódica e eles estão organizados pelo número de prótons e elétrons que estão lá. Entendeu? E isso para a gente é importante de entender algumas coisas. Por exemplo, vou fazer ocorrências minerais com ele, né? A província pegmatítica que a gente fala daqui do Brasil, vou te dar esse exemplo, nitidamente você vê uma tendência a ele se bandear de acordo com a tabela periódica. Por exemplo, ali no Ceará, né, e aqui em Minas Gerais, mais a oeste, eu tenho minerais de lítio, um pouquinho de berilo, tá? O lítio está na primeira coluna, tá? O feldspato é o que tem o sódio, que embaixo do lítio é o sódio, tá certo? Não é o de potássio está um pouquinho mais à frente. Então, você tem tanto no sentido lateral, né, lítio, berilo, vindo na tabela periódica, como de cima para baixo, você tem formações de magmas, né? Eu estou falando de rocha ígnea, que vem lá de dentro do oceano, do fundo da Terra. Ele, quando sobe, ele tem umas partes de magmas mais leves e tem magmas que são mais pesados, entendeu? Então você tem magma que vai dar muito minério de lítio, muito minério de água marinha, de esmeralda, dessas coisas. E você tem outros que vão começar a formar mais turmalina, vai começar a formar mais metais pesados, vai ter mais feldspato do que mineral de lítio, tá? Então existe uma ligação química que você percebe bem olhando a tabela periódica, tá? No Ceará eu tenho, Isaías, eu tenho uma camada que
litilífera, depois ele muda uma que dá mais água marinha, depois vai para uma outra faixa que dá mais turmalina, tá? E isso tudo, se você olhar os elementos desses minerais, eles estão lá na tabela periódica, você vê que ele está andando, tá? Ele anda conforme a tabela periódica. É uma coisa que pouca gente observa, mas existe essa ligação da tabela periódica dos elementos com a formação dessas camadas. Se você prestar atenção nas camadas, na formação, pelas ocorrências minerais você percebe, aqui tem lítio, aqui tem berilo, aqui tem turmalina, aqui você tem metais, né? Vai ficando cada vez mais pesado, mais denso. Você vê andando, tá? Para entrar em detalhes ficaria muito complicado. Eu ia ter que entrar em termos de elétrons livres, tá? Tem um elétron livre, dois elétrons livres, e isso interfere na formação dos minerais. Então, a gente não consegue botar muitos detalhes, porque eu tento aqui sempre de passar de uma maneira simples para vocês. Mas, por exemplo, se você está achando lítio, não espere achar cassiterita. Tá? Esse pegmatita está mais para o lado do lítio, mais dos minerais mais leves. Tá? Agora, se você começa a achar metais pesados, né, cassiterita, se você está achando, eu esqueci o nome, outros metais bem pesados, muito ferro, minério de ferro, junto na formação, você está andando para o outro lado. Então, eles não são muito compatíveis. Entendeu? Então tem essa migração do magma para mais pesado, mais leve, e vai formando. Do mesmo jeito que no pegmatito, o ferro fica na borda, né? E ele vem formando os minerais até o centro, onde está o quartzo, com menor temperatura, né? Se você ver, o quartzo é SiO2. Ele está do lado de lá da tabela periódica. O ferro está mais para cá. Entendeu? Existe até isso no bandeamento de um pegmatito. Por quê? Porque é química pura. A formação de uma jazida, né, de rocha ígnea, é química pura. Então, é quem está livre, quem tem preferência. O ferro tem preferência em cima do outro. Se você for numa tabela de eletronegatividade que existe na tabela periódica, existe uma sequência, você vai ver que o ferro está numa ponta, né? E lá na ponta tem os outros elementos, né? De cloro, de cabeça eu não vou saber todos, tá? Mas existe essa sequência e você vê bem isso na formação das rochas. Tá certo? É só você se lembrar assim, olha, eu estou querendo entender a formação desses minérios aqui nessa região. Quando você estiver meio perdido, vai para a tabela periódica e começa a relacionar. Você vai ver que você vai achar uma relação na formação disso. Quem veio antes, quem veio depois, quem está antes, quem está depois, vai aparecer para você. Tá certo? Eu acho que isso que é o importante, tá? É você saber dessa relação. Tá? Saber que você não vai encontrar minérios de um extremo junto do outro extremo. Eles não vão estar muito compatíveis, né? A apatita, né, do fosfato, que está lá do outro lado, ela não vai dar muito junto do lítio. Eles vão se evitar, né? Mas ele pode estar alguns quilômetros para o lado, em outro pegmatito. Tá certo? Sai um aqui, ele vai pegando e ele vai mudando a migração. Porque lá embaixo eles estão unidos. E aí quando sobe, eles meio que se separam. Ok? É isso que eu tinha para falar. Tá? Eu tenho que falar muito genericamente, tá? Para todos entenderem, mas fica ciente que existe essa relação e assiste o vídeo lá da tabela periódica para você entender o que são elementos. Porque todos os minerais são formados de elementos. Aí você pega lá e escreve fórmula da turmalina. Vai aparecer um monte de letrinha. E essas letrinhas são os elementos. Aí você vai começar a entender. Fórmula 2, podumênio. Aí vai aparecer lá a composição dele com lítio, com todos os elementos que ele tem. Aí você vai começar a entender um pouco dessa química, dessa mágica. Tá legal?
Então, mais uma vez, anota o meu WhatsApp. 21 97 900 9791. De novo, 21 97 97 900 9791. Se inscreve no canal, compartilha, dá o joinha, manda aí um alô com uma pergunta aí que você esteja querendo saber, tá certo? E pelo WhatsApp você consegue falar direto comigo, entrar na lista VIP e a gente fica mais próximo, tá bom? Até mais, tchau.